Eu queria, então, chamar para o segundo painel. Passo a palavra agora ao Bruno Gomes, que é o diretor de inovação da Firjan, que vai moderar um painel com os debatedores, que é o Daniel Moxilover, que é o CEO da Embraer Sistemas. Por favor, Daniel. O Paulo Moretti, que é o diretor industrial de automação da Braskem. O Celso Silva, que é o diretor de óleo e gás da Promon, Celso, e o Pablo Fava, que é o diretor industrial de automação industrial da Siemens. Bruno, bola é sua. Oi, bom. A gente estava acompanhando aqui o painel anterior e a gente não combinou, mas teve a bola levantada. E eu comecei a notar algumas palavras-chave que impactam diretamente a nossa conversa agora. E a gente percebe o quanto a automação industrial é transversal, não só dentro do próprio setor de petróleo e gás, mas nos setores industriais como um todo. A gente viu alguns números no início da apresentação, números aí bem intensos, cifras bastante significativas de investimento. A gente lá na Federação da Indústria tem um estudo que a gente faz de investimento no horizonte mais de curto prazo, que talvez torne a sobrevida de micro e pequenas empresas mais interessantes. Eles olham também o curto prazo. De 2014 a 2016, são mais de 230 bilhões de reais de investimento no Rio de Janeiro, empresas investindo, falando no que vão investir no Rio de Janeiro, 60% disso para petróleo e gás. Tem uma relação direta com o que a gente tem aqui de discussão, e eu anotei das discussões anteriores algumas palavras bem interessantes. Foi falar de operação remota e monitoramento, até no painel de Subsea, de disponibilidade. Isso tem a ver diretamente com manutenção de sistemas, né? Cada vez mais se espera que a automação e sistemas automatizados gerem essa disponibilidade para que a gente tenha a tão esperada eficiência operacional. A integração, que tem tudo a ver com a verticalização de sistemas, e a gente conversa também sobre ciclo de vida de plantas, né? Essa história de automação não começou agora, não começou com pré-sal, então a gente tem coexistindo aí plantas que necessitam de operação remota, monitoramento, necessitam comunicar informações entre elas. E aí tem a ver com segurança operacional, e a gente fala de novo de automação com sistemas redundantes. Quem nunca entrou numa discussão dessa de redundância, seja de protocolos, seja de sistemas embarcados. E aí a gente estabelece a fronteira tecnológica. O que vem pela frente, né? O que vem pela frente em áreas cada vez mais de difícil exploração, distribuição e produção de petróleo e gás, e o quanto a automação pode ajudar nesse sentido, os sistemas automatizados podem ajudar. Então, eu vou começar aqui. A gente tem, da mesma forma que o outro painel, só não tem a agência reguladora, mas também porque o tema é mais transversal, a gente tem usuário final, tem integrador e tem fornecedor de equipamento, desenvolvedor de tecnologia. Eu queria começar com o Paulo Moretti, falando um pouquinho, na visão dele, dessas oportunidades que hoje a tecnologia e a automação industrial permitem que a gente avance, seja na implementação de novos projetos, seja na manutenção, na gestão de ativos e também na capacidade de equipes trabalharem com uma tecnologia cada vez mais avançada. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Tentando responder aí a sua provocação, eu acho que hoje o Brasil tem que ter uma busca incessante por produtividade e competitividade. Foi falado bastante nos fóruns anteriores. A Braskem, que é uma empresa química e petroquímica que está exposta mundialmente, temos 36 plantas espalhadas aí em 3 países. É fundamental que nós tenhamos cada vez mais uma maior produtividade e competitividade dos nossos negócios. Nesse contexto, me parece que a automação é uma área bastante importante e pode contribuir bastante. A automação hoje eu vejo como uma área estratégica para os negócios das empresas e, fundamentalmente, uma área de agregação de valor. A automação industrial hoje é um sistema nervoso industrial das nossas plantas. Vai desde os nossos sistemas que estão instalados no campo até uma sala de controle que tem um acompanhamento e uma operação pelo pessoal de produção. Eu trabalhei muito tempo em produção e manutenção.
Quando o cara de automação entrava na minha sala, eu sabia que ele me pedia dinheiro, porque tinha um sistema meu que estava obsoleto, a planta ia parar, ia explodir, enfim, era um terrorismo que tu não tinha alternativa, tinha que aprovar o projeto. Hoje eu continuo desafiando a minha equipe a continuar entrando na sala dos diretores industriais, mas levar soluções de agregação de valor aos seus negócios, né? Como é que a gente consegue alavancar os resultados empresariais via automação? E não é ter a tecnologia up-to-date, a melhor tecnologia no mundo, mas a melhor tecnologia que se adeque para o nosso negócio. Nesse contexto, foi falado muito em gestão de ativos, ou seja, monitoramento remoto. Nós temos muitas soluções espalhadas, implantadas, mas confesso que tem muitas oportunidades que a gente precisa viabilizar, no sentido de transformar uma manutenção corretiva e preventiva numa manutenção preditiva. A gestão de ativos é uma ferramenta importante que a automação pode contribuir. Eu enxergo que no futuro, com a internet das coisas, vai melhorar muito essa manufatura colaborativa, os sistemas vão estar integrados e a gente vai conseguir ter uma performance melhor. Mas não só gestão de ativos das soluções, nós temos N oportunidades que estamos implementando a nível de... No nosso negócio é muito importante, controle avançado de processo, ou seja, você tem sistemas inteligentes que estão levando os ativos para a condição ótima de operação, às vezes até em tempo real, automatização de procedimentos, analisadores virtuais, soluções de camada MES, que tem se tornado bastante interessantes, ou seja, você tem uma base de dados industriais enorme instalado. Essas soluções de camada MES fazem o link entre a base industrial e o SAP, o ERP, e transformam essa quantidade grande de dados em informações para uma gestão mais efetiva dos ativos. Então, camada MES, essas soluções, enfim, tem N soluções. Nós temos uma agenda com parcerias estratégicas com os principais players no mundo de automação. Essa agenda, sobretudo, visa que eles nos tragam o que tem de melhor dessas soluções para que nós possamos aplicar nas nossas plantas, nos nossos ativos. Então, essa questão de competitividade. Um segundo ponto que eu acho que tem uma oportunidade interessante é a segurança de processo. O nosso negócio é um negócio perigoso, trabalhamos com produtos químicos que explodem, prendem fogo, trabalham numa pressão alta, numa temperatura. Então, cada vez mais a gente tem visto soluções de automação que consiga reforçar as barreiras de segurança de processo. Desde gestão de alarmes, novos sistemas instrumentados de segurança, automatização de procedimentos, parada automática das plantas. Segurança de processo é uma prioridade empresarial muito grande na Braskem e eu enxergo cada vez mais a automação contribuindo. Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar, que pode não parecer tão diretamente associado a isso que eu falei, é a questão de gestão de conhecimento. Hoje nós temos sofrido muito saída de pessoas por aposentadorias. A Braskem tem um viés de crescimento muito grande e a Braskem foi fundada em 2002, de lá para cá cresceu muito e tem planos estratégicos de crescimento, então nós precisamos ter uma reposição e uma complementação das nossas pessoas e me parece que a automação industrial pode contribuir com soluções de OTS, que são soluções de treinamento para operadores, para engenheiros. Automatização de procedimentos, nós temos usado muito essa ferramenta. Você transforma um conhecimento tático que está na cabeça das pessoas para um conhecimento explícito que todo mundo vai aplicar, né? Simuladores de processo, enfim, tem uma série de alternativas e oportunidades. Então, colocaria esses 3 pontos, a parte de competitividade e produtividade, a questão de segurança de processo e a questão do desenvolvimento e uma melhor gestão de conhecimento das pessoas. Obrigado, Paulo. Você tocou num ponto muito importante, cada vez mais o uso de simuladores para antecipar processos e entender como essas variáveis vão se comportar. Isso gera também uma nova oportunidade para empresas relacionadas a essa competência, a desenvolverem projetos que possam
cada vez mais prever como os sistemas, antes de operar, eles vão operar, e aí garantindo talvez aí um retorno potencial sobre o investimento. Vou passar para o Daniel, que vai aproveitar a tua fala aí de disponibilidade, de cenário futuro de oportunidade. Queria que também, na visão dele, ele falasse um pouquinho, na visão de fornecedor de sistemas, de integrador, de toda a bagagem que ele tem, falasse um pouquinho desses desafios tecnológicos aí que nós temos aí de curto, médio e longo prazo para a parte de petróleo e gás no que se diz respeito à automação. Alô? Funcionando? Bom, vou começar agradecendo aí ao Marcelo, ao Jefferson, toda a equipe aí da Rio Negócios pelo convite, pela iniciativa aí muito bem-vinda e organização do evento. É o segundo desse tipo que eu participo, foi muito bacana primeiro lá na Olimpíada de Londres. Tenho certeza que o próximo na Olimpíada do Rio vai ser um sucesso também. Bom, eu estou aqui representando uma área nova, né, da Embraer, que é a Embraer Sistemas, que tem um desafio interessante e muito conectado aqui com a temática desse painel, que é o desafio de trazer competências e tecnologias que são aplicadas no mundo da aviação, né, e procurar encontrar aplicações em outros setores. E um daqueles que a gente acredita que tem um maior potencial para isso é justamente o do óleo e gás. E por quê? É um setor que tem alguns desafios parecidos, né, que foram comentados aqui já na fala anterior e também no painel anterior, que são eles, né? Segurança. Então, toda e qualquer iniciativa, né, de automatizar, de ganhar produtividade, eficiência, a pressão de custo, eu acho que ela é crescente. Ela é crescente, inclusive, no setor de exploração e produção de petróleo, cada vez mais, né, e ouvimos isso hoje aqui também, disciplina de capital, retorno sobre investimento, né, o valor agregado, essas pressões existem. Mas existe uma restrição clara e que não é só por força de regulação, mas é a própria filosofia, acho que de todas as empresas que operam nesse mundo, que é a segurança operacional. Então, é preciso que qualquer solução nova, qualquer tecnologia inovadora ou disruptiva, ela, em primeiro lugar, ela tem que garantir a segurança operacional. E um outro tema que também é muito afeito ao mundo da aviação, além da segurança, é o da disponibilidade, né? A indústria, né, o nosso cliente, o principal do core business da Embraer, que é o operador, a airline, né, a companhia aérea, ela tem contratos extremamente restritivos ou até agressivos no que se refere à disponibilidade do equipamento. Ele precisa passar o mínimo de tempo em solo. O avião em solo não gera valor para o nosso cliente, só o avião voando. Então, é preciso ter uma inteligência, né, ter sistemas e ter mecanismos de automação que permitam que você atue antes que a falha aconteça. E resolva um outro desafio que também já foi tratado hoje, mencionado um pouco pela Cristina da Petrobras, que é o desafio logístico. Mesmo que você saiba que tem que fazer determinada intervenção, como é que você garante que tem o técnico certo, o sobressalente certo, no local correto, né? E quando eu penso na vida dos meus colegas da Embraer da Aviação Executiva, é um verdadeiro inferno, né? Porque o avião pequeno ele pode ter que parar em qualquer lugar realmente do planeta, né? E, no entanto, uma empresa como a Embraer, ela consegue fazer frente a esses desafios, né? A gente tem uma central de controle e monitoramento instalado lá na nossa sede principal em São José dos Campos, que monitora mais de 3.000 aeronaves aí voando pelo mundo e consegue dar respostas rápidas e manter a disponibilidade, manter a segurança operacional e otimizar toda essa cadeia logística, que não é um desafio que a gente consegue vencer sozinho. A gente vence trabalhando muito em consonância com a nossa cadeia de fornecimento, né, com os parceiros que fomos desenvolvendo ao longo do tempo. E é esse tipo, né, de solução que a gente acredita que tem bastante aplicabilidade para o desafio de salto de escala que a gente vai ver acontecer agora aqui na área de exploração e produção no Brasil, com o pré-sal e também o desafio de manter aí os campos maduros em operação. Então, como eu mencionei no início, né, um movimento recente que nós estamos fazendo, mas que a gente acredita que vai ter bastante possibilidade, né? Eu tive participando de um congresso interessante no fim do ano passado na Noruega, que o tema era operação integrada, né? Era justamente como fazer operação remota, como garantir segurança e disponibilidade. E eu cheguei lá pensando, puxa, vão questionar o que tem alguém da aviação fazendo aqui nesse congresso. Aí, meu primeiro alívio foi que o primeiro palestrante que eu encontrei lá era um médico, né? E ele estava falando sobre operação remota, operação mesmo, né? Cirurgia.
né? E como que algumas tecnologias estão avançando no mundo da medicina que podem ter aplicação aí no mundo das plataformas offshore. E o segundo palestrante era um ex-piloto da Força Aérea Norueguesa, que hoje é pesquisador do Centro de P&D da Statoil, lá na Noruega. Aí eu pensei, bom, eu acho que talvez esse movimento aí da convergência tecnológica de diferentes indústrias olharem, né, o que elas têm em comum de desafio e encontrar essa possibilidade de replicação é algo que eu acho que cada vez faz mais sentido e que a gente espera que vai ver acontecer também aqui na indústria do petróleo. Obrigado, Daniel, pelos seus comentários. É interessante perceber que diferentes mercados podem aproveitar não só tecnologias, mas também estratégias de implementação. E aí, dentro de estratégia de implementação, a automação tem um viés direto para isso, né? Não só quanto à disponibilidade, mas a implementação de projetos, substituição de equipamentos. Eu queria escutar um pouquinho desse desafio na visão de quem desenvolve o equipamento, né? O Pablo, acho que pode conversar um pouquinho pela experiência que ele tem da Siemens, de estar atuando em diversos setores, né? E petróleo e gás é um setor em especial, mas dessa fronteira tecnológica que a gente está falando e dos principais direcionadores hoje que movimentam essa economia e a pesquisa propriamente dita em novas tecnologias. Obrigado. Então, o primeiro agradecimento também para o Marcelo e para o Jefferson pelo convite. Primeira vez aqui, espero que para as próximas fiquem à vontade. Muito bom estar aqui com vocês. Sobre o tema agora, a perspectiva Siemens, um fornecedor de tecnologias e soluções para automação industrial. O primeiro ponto que queria colocar é o Brasil nessa perspectiva. A CNI tem um estudo se chama Mapa da Indústria Brasileira para o ano de 2022. Talvez muitos de vocês já devem ter visto isso, onde se mostram vários desafios da indústria brasileira, desde o ponto de vista exógeno à indústria, que é a parte infraestrutural, impositiva e todos os problemas que temos aqui no Brasil, que nós bem conhecemos, quanto aqueles que nós aqui podemos endereçar, que é a questão de produtividade e eficiência e tudo o que nós estamos falando. Isso aí existem estatísticas da FGV, como que a nossa produtividade aqui no Brasil está em comparação com outros países e como ela tem evoluído nos últimos 10 anos. E o fato é que, informação assim, GV, nós temos perdido o grip. Nós perdemos competitividade, esse é o fato, em 10 anos. O que está acontecendo agora no resto do mundo? Qual é a resposta para a parte que nos toca atuar? Existem conceitos tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha. Na Alemanha se chama Industrie 4.0, é a quarta revolução industrial, está se falando, que é uma revolução indo mais para a digitalização de absolutamente tudo que possa ser possível na produção industrial. Internet das coisas, que eu acho que Paulo já comentou, e como isso pode fazer um ganho de produtividade, de competitividade sensível, e não só aqueles pequenos gaps. Agora, indo para o lado de exploração aqui, EIP, que é a parte mais importante dentro do oil and gas, que aqui a gente vê no Rio, existe aquele conceito dos smart fields, que isso é algo que a gente tem partes já bem desenvolvidas e tem partes ainda bem fortes para desenvolver. Aí, digitalização, controle remoto, Big Data são fatores chaves que nós sabemos que vão ser grandes pontos de sucesso. Como avaliar grandes quantidades de dados para convertir eles em informação e para que essa informação vire conclusão do que deva ser feito. E por que Big Data? Porque a partir dessa grande quantidade de informação tem conclusões que ficam mais evidentes que em menores dados em menores quantidades. Então, o que a Siemens tem em perspectiva nesse sentido? Eu vou tomar as palavras já de vários que falaram aqui sobre a questão de conteúdo local no Brasil. Nós temos que ser inteligentes. Nós temos que saber exatamente que posição ocupa o Brasil na cadeia de valor do fornecimento da tecnologia que vai para a aplicação do ganho de produtividade. Na Siemens, nós temos focado muito fortemente na questão softwares. Nós temos aqui no fundão, agora, tem uns 4, 5 meses, já talvez vários de vocês conhecem, o nosso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, engenharia, para estar muito mais perto da Petrobras. Ali temos umas 800 pessoas, engenheiros químicos, engenheiros de processos,
desenvolvendo competências, desenvolvendo oportunidades desse ganho de competitividade para Petrobras. E isso é bom para a sociedade, porque é uma saída laboral. É bom para a Siemens, porque para nós é uma forma muito rápida de estar do lado do usuário de uma competência para desenvolver junto com ele e para encontrar soluções bem rápidas e bem específicas. Também para a nossa empresa é fundamental, porque é uma aplicação que o pré-sal não existe em qualquer parte do mundo. Nós aqui estamos, em muitos casos, na ponta da onda, certo? Nós estamos surfando a maior das ondas. E isso, empresas como a nossa, o que tem que fazer é aproveitar. Nós temos que procurar essas formas para saber como fazer esse tipo de aplicações depois em outros lugares. É muito bom para a Petrobras, porque por tudo que nós estamos falando. Então, acaba ficando aquelas vantagens que o Estado do Rio e que aqui a cidade estão otorgando para esses investimentos em P&D, acabam sendo beneficiosos para todos nós. A questão é que a gente gere uma resposta, né? E que eu acho que muitas outras empresas já estão entrando mas que pode ser feito muito mais do que a gente fez até agora. Obrigado, Pablo, pelos seus comentários. E aí o desafio vai além do desenvolvimento de novas tecnologias, além do uso e capacitação dessas pessoas que usam essas tecnologias, mas principalmente quem vai instalar, quem vai projetar essas novas tecnologias, porque essas tecnologias da fase inicial de projeto até a sua implementação, elas levam um tempo a serem colocadas, e aí tem um campo de desatualização tecnológica, alguns especialistas chamam de erosão tecnológica, né? Que da tecnologia até o ponto dela ser substituído cada vez mais rápido. A escolha dessas tecnologias, bem como a execução dessas tecnologias em suas estratégias, em seus projetos, é um desafio muito interessante, que é convertido em oportunidade por muitas empresas. Eu queria que o Celso, com a experiência que ele tem da Promon, falasse um pouquinho sobre esse ponto. Bom, boa tarde a todos. Já passou de meio-dia. Agradeço ao Jefferson, ao Marcelo, pela oportunidade. A gente teve essa discussão aqui, antes aqui do painel, né? Mas é importante dizer que, quer dizer, a Promon é uma empresa de engenharia brasileira, né, com quase 1.000 engenheiros, que trabalha em quase todas as áreas de infraestruturas. E a gente tem uma disciplina específica de instrumentação e controle. Quer dizer, temos profissionais que estão talhados para fazer projetos nessa área. Por que isso? Porque essa parte é fundamental em qualquer projeto, principalmente na área de óleo e gás. Mas também isso pode se replicar, por exemplo. Quando você vai para o metrô, por exemplo, tem toda uma gama de instrumentação e controle. Vai para um aeroporto também, quer dizer, os profissionais dessa área não estão só focados em óleo e gás, mas bem como em todas as outras áreas, que essa transferência de conhecimento é muito importante. É inegável que a quantidade de dados e informações que tem que ser transferidas, o tráfego tem que ser feito de uma forma quase online e segura. Isso no mínimo, chamar desafiante, não, mas é excitante, tá? Para uma empresa de engenharia que transforma qualquer problema em qualquer desafio em oportunidade. É isso que a gente faz. Então, hoje, qualquer um aqui, no seu iPhone ou iPad, tem aí, pode monitorar o que está acontecendo na sua casa online, através de um aplicativo. Mas pode ser que, por conta do 3G ou por conta da rede, você não consiga fazer isso aqui agora. Mas isso é possível, né? Quer dizer, o aplicativo existe. Mas o problema é que, quando a gente está numa plataforma, né, a 200 km da costa, trabalhando com 30 mil PSI na cabeça de um poço, não pode existir essa hipótese. Eu não posso ficar sem comunicação. A redundância é fundamental, o que você está utilizando é fundamental. Então, o responsável, na verdade, a responsável, né, por essa disciplina lá na Promon, ela tem o desafio de nos manter atualizados, porque a tecnologia ela avança e a concepção de um projeto, quer dizer, desde que a gente tivesse um pouco mais de oportunidade para executar engenharia básica também, a gente tem que ir par e passo com esse avanço, seja dos produtos, seja dos aplicativos, seja das soluções que a área de TI pode nos oferecer.
Mas a gente também tem que estar preocupado, também, como você falou, com a obsolescência de algumas soluções que podem, hoje, estar no mercado, mas quando a gente começa a projetar uma unidade de produção, uma refinaria, ou até mesmo uma unidade, um FPSO, até o momento que ela vai entrar em produção, pode se passar 4, 5 anos. Poxa, gente, a gente não tinha iPad há 4, 5 anos atrás, quer dizer, o que vai acontecer? Então, você está preocupado que o pessoal está se aposentando, né? Nós estamos preocupados com o pessoal que está vindo da academia agora e o que eles têm que trazer para agregar nesses nossos projetos, tá certo? Quer dizer, motivar os recém-formados a defender teses de mestrado, doutorados, manter toda essa nossa estrutura up to speed. Isso é algo que é feito diuturnamente. Caso contrário, quer dizer, se a empresa existe há 53 anos e é exitosa nessa área, é por conta de estar sempre revisando a sua metodologia, os seus processos, os seus procedimentos, para que a gente possa, de fato, agregar todas essas demandas que uma empresa como a Braskem ou a Petrobras necessitam. Nós estamos no limite, mas a gente também nunca pode pensar em ultrapassar esse limite. Nós não temos ainda a competência nem o direito de fazer isso. Como engenheiros, a gente tem que sempre pensar que aquilo pode não dar certo e o que vai acontecer lá na frente. A gente fechou uma primeira rodada. Obrigado pelos seus comentários. Em qualquer setor, eu sempre conto uma história que a gente alavanca muito pelo mercado consumidor, né? O consumidor, ele cada vez mais exigente, ele exige produtos diferenciados que hoje ele utiliza, 10 anos atrás ele não utilizava, e às vezes ele se para, como é que eu vivia sem aquele equipamento, né? E o exemplo dos smartphones, dos tablets, a gente esquece a carteira em casa, mas não esquece o celular, e se esquecer, volta para pegar pela necessidade, que virou um serviço, um ativo que você precisa. Alguns anos atrás a gente tinha meia dúzia de canais de TV e hoje com mais de 100 às vezes a gente fica passando e não tem nada para assistir de interessante. Então a necessidade do consumidor faz com que esse avanço, e a necessidade de um técnico com uma informação de campo, um gestor de olhar mais de um ativo dele e verificar a disponibilidade, a criticidade. Então cada vez com tempos reduzidos de parada programada, então você tem que ter o seu sistema produzindo, né? Na linha final é o consumidor que está exigindo cada vez mais isso, e os padrões de qualidade cada vez maiores. Eu queria aproveitar o tempo que a gente tem para uma segunda rodada, mas para uma provocação. A gente teve uma pergunta aqui, provavelmente a resposta foi de todos os anteriores, né? Qual é o principal desafio que a gente tem olhando a automação industrial? Então, na pergunta tinha mão de obra, né? É o desafio, com esses novos sistemas, com essa turma nova que está entrando, né? Com necessidade de novas tecnologias. E aí o painel de tecnologia que teve há uns dias atrás foi muito interessante, que eles falaram de Big Data, de internet 4.0, internet das coisas, e isso ainda é uma fronteira que tem que ser estudada, evoluir, porque o que a gente faz realmente é diferente aqui, é inovador, né? As pesquisas que são desenvolvidas são extremamente inovadoras, mas como esses mundos eles estão se cruzando e estão se aproximando, e aí essa discussão a gente não pode ficar fora. Mas eu queria continuar essa provocação e fazer uma rodada aqui aberta, pegando o que o secretário Julimeno colocou de democrático, né? Então, aí não é direcionado, é voluntário para quem quiser responder, mas a gente vai passando a palavra. Existe o desafio de mão de obra, que é um desafio interessante, queria que vocês falassem um pouquinho. O desenvolvimento tecnológico, propriamente dito, de automação, e tem um fator, se a gente olhar para o estado do Rio de Janeiro, de novos entrantes aí pesquisando novas tecnologias, mas que a gente sabe que muitas dessas tecnologias de automação hoje são oriundas de outros países, né, e que a gente consome essas tecnologias e tem o desafio de trazê-las o mais rápido possível e uma adaptação local que é importante. Não vou aqui entrar na questão tributária, que aí entram sistemas, subsistemas, mas pegando esses dois viés de inovação tecnológica no desenvolvimento de novos equipamentos e de formação profissional para cada vez operar sistemas mais complexos e talvez com inteligências embarcadas que a gente nunca imaginou. Queria deixar aí aberto, quem quisesse comentar, não só de mão de obra, mas desafio tecnológico. Quem quiser, começa então. Posso comentar? Vou comentar sobre o tema do desafio tecnológico, porque eu acho que pega direto de frente comigo, né?
O negócio é assim, eu falei a palavra como fazer o P&D de forma inteligente no Brasil. Eu vou lhes dar a minha visão, a visão da minha empresa. Nós poderíamos produzir aqui todas as placas que sejam necessárias para a Petrobras, com talvez durante um ano, com uma manhã de trabalho da nossa fábrica na Alemanha. Então, é por isso que eu falo, qual é exatamente o ponto onde nós, como Brasil, temos que nos colocar nesse contexto internacional? O mundo está globalizado, vamos discutir isso. Então, e será que talvez a gente produzindo alguma tecnologia aqui no Brasil, desde o momento em que a gente já teve restrição de mercado aqui, certo? Vocês, eu não tinha ainda, não estava aqui no Brasil, mas vocês já tiveram e experimentaram isso. A gente acaba ficando muitas vezes perdendo essa grande necessidade de estar competitivo no momento certo. Agora, em softwares, nós temos muita coisa para fazer. E é um grande gerador de mão de obra de altíssima competência. Uma máquina que vai colocar componente eletrônico, vocês já, talvez muitos de vocês viram ela como faz. Ela coloca quantas placas você quer, em quantos segundos. Então é aí que a gente tem que decidir em muitos aspectos do Brasil. O Brasil, nós somos um país que temos muitos recursos naturais, temos mercado, o Brasil são 200 milhões de pessoas, é muita gente, vamos fazer muita coisa, é só organizarmos, né? O que nós queremos fazer mesmo? É isso aí apontando aquela pergunta da questão tecnológica para desenvolver aqui. Né? Paulo, quer falar um pouquinho? Bom, tentando abordar a tua colocação, acho que primeiro pessoas, né? Nós temos as nossas equipes de automação, engenheiros químicos, elétricos, eletrônicos, mecatrônicos, enfim, né? Uma série de especialidades de engenharia. Nenhum deles está pronto para trabalhar. Nós temos um jovem, nós temos rotas de treinamento para complementar a formação, ou seja, o engenheiro químico tem que conhecer mais de sistemas e o engenheiro elétrico eletrônico tem que conhecer mais o nosso processo. O nosso engenheiro de automação ele tem que conhecer o nosso processo. Então, nós temos alguns trabalhos em conjunto com universidades, no sentido de pós-graduações, apoiá-los, mas a realidade é que a gente tem que complementar uma formação. E eu não vejo, que isso vá mudar no médio prazo, né? Então, acho que é um ponto que tem que se complementar e essa especificidade da tecnologia a gente tem que atuar. Com relação a desafios tecnológicos, os nossos fornecedores de automação, eu diria que não todos, mas a maioria, eles têm plantas, eles têm fabricação no Brasil. Mas, dependendo do projeto em si, ele pode fazer o fornecimento pelo Brasil ou qualquer outra parte do mundo. Então, nós temos um projeto em Maceió, um greenfield de uma planta nova de PVC. O fornecedor do sistema de automação, os sistemas vieram de todos os lugares do mundo, da Tailândia, deu problema na Tailândia, fez nos Estados Unidos alguns dos sistemas daqui. Então, esse fornecimento ele é global, cada vez mais. O que nós precisamos mesmo é tornar os nossos projetos mais competitivos. Nós, na Braskem, nós fazemos investimentos no Brasil, nos Estados Unidos, no México, na Alemanha, e a gente consegue avaliar efetivamente que existe um custo maior no Brasil. Então, o grande desafio é como que nós conseguimos tornar os nossos investimentos no Brasil mais competitivos. A partir daí, eu acho que tem um trabalho integrado forte com as empresas de engenharia, né? E às vezes a gente tem até alguma dificuldade, como a tecnologia de automação ela cresce muito rápido, eventualmente a competência da empresa de engenharia ela não consegue acompanhar. Então, muitas vezes a gente tem dificuldades e hoje a gente tem visto alguns fornecedores de sistemas de automação fazendo a engenharia. Ou seja, para um projeto Greenfield, a gente faz um MAC, um Main Automation Contractor, que o fornecedor principal do sistema de automação, ele vai engenheirar. Ele não vai só... Então, eu acho que o grande desafio é a questão da competitividade dos projetos e também uma visão não só do CAPEX. Olhando em termos de automação industrial, o custo do sistema de automação industrial num greenfield ele é muito pequeno. Né? Ninguém quer gastar dinheiro, rasgar dinheiro, mas ele é pequeno. Agora, em contrapartida, o impacto no OPEX desses sistemas ele é fundamental. Então, importante é a gente avaliar nesses investimentos, ter essa visão OPEX,
para garantir que lá na frente você consiga ter o maior retorno do seu investimento, né? Mesmo não inflacionando o CAPEX, mas já deixando a planta engenheirada e pronta para que essa aplicação seja feita posteriormente. Obrigado, Moretti. E aproveitando o que ele está falando sobre planejamento, sobre tornar os projetos mais competitivos, né? Projetos ligados à automação e engenharia como um todo, mas a automação é uma parte importante que pega todo o ciclo de atendimento. Daniel, fala um pouquinho, como é que a gente torna esses projetos mais competitivos na sua visão, visão Brasil, visão mundo que você teve? O que falta de recheio nesse processo aí para que os projetos de automação sejam competitivos, não só na sua tecnologia, mas na mão de obra qualificada para isso e no aspecto mais global? Eu acho que concordo muito com o Pablo, né, quando ele menciona que a gente precisa fazer no Brasil o que faz sentido, né, e buscar essas oportunidades. Então, acho que o tema da competitividade ele sempre vai passar por aí. Como é que a gente consegue se inserir de forma eficiente numa cadeia global de fornecimento e trazer o que há de melhor da tecnologia a serviço de uma demanda específica, né, de algum projeto, né? Então, eu acho que existem algumas palavras-chave aí. Uma delas, eu acho que é a integração, né, de sistemas. É fazer uma boa engenharia de sistemas, entender qual é o requisito específico que você vai precisar atender. E sendo um pouco repetitivo, né, mas no mundo aqui da exploração e produção, a gente está segurança operacional, disponibilidade, confiabilidade do que está sendo desenvolvido. E buscar o que há de melhor de tecnologia que vai suprir essa demanda. E garantir que na integração desses diferentes sistemas, componentes, tecnologias, fornecedores, a gente consegue criar um resultado final que é capaz de atender a todos esses requisitos. Fazer isso é um belo desafio, mas também é uma bela oportunidade. E aí, voltando na sua pergunta anterior, né, sobre pessoas, sobre qualificação, e que eu acho que está muito ligado ao desenvolvimento de tecnologia também, né? Eu acho que o Brasil tem aqui agora uma oportunidade diante, né, de todos nós, que é o seguinte: nós temos o problema. Nós temos um problema que precisa ser resolvido. Acho que é o que o Pablo falou também, né, de surfar nessa onda. Quando a gente ouve aqui no painel anterior que, por exemplo, na área de instalações submarinas, né, de subsea, 50% da demanda do mundo vai vir aqui do Brasil, essa é uma oportunidade. É natural esperar que empresas, tanto brasileiras como estrangeiras, vão vir para cá tentar entender esses problemas e desenvolver suas soluções aqui. É a ordem que a gente espera e que a gente precisa, é a tal da bola lá na marca do pênalti que a gente tem que chutar para o gol, né? E fazer isso vai passar certamente por muita tecnologia de informação e automação, né? Então, aqui a gente acho que pincelou esse tema aí do Big Data, né, e dos equipamentos e sistemas inteligentes. O que é isso, né? Cada vez mais, cada componente, cada sistema, não só a placa, mas a própria estrutura. Isso é outra coisa que a gente está trazendo também do mundo aeronáutico, né? A estrutura metálica em si, ela pode ser, sim, um componente inteligente de uma rede e que pode ser monitorada, pode ser sensoriada e você pode atuar, né, com base nisso. Então, esse desafio, né, que eu acho que a indústria está tendo, como dar esse salto de escala, como fazer isso, né, com uma limitação de mão de obra qualificada, porque acho que, assim como a Braskem faz muito bem, a Petrobras, a Embraer, cada empresa tem um período para qualificar a sua mão de obra para o seu desafio, e esse período é inexorável, não tem como vencer, por melhor que seja, né, os alunos que a gente recebe da graduação, e acho que temos também essa vantagem aqui no Rio, no Brasil, mas é preciso esse investimento, é preciso esse prazo. Como é que você vai fazer um salto de escala tão grande, tão rápido como o Brasil precisa? Você vai precisar fazer isso lançando mão, né, de novas tecnologias, né, de novas formas de olhar para isso, e eu acredito que isso vai passar muito pelo tema do software. Como é que a gente vai transformar dados em informação e como transformar informação em resultado? Esse é um problema muito cerebral, né, e que nós temos muito talento aqui na nossa cidade, no Estado, no país, e que a gente precisa, talvez, o nosso grande desafio seja como é que a gente canaliza, direciona esses esforços para fazer frente a esse desafio. Mas talento eu acho que existe, o problema está diante de nós, né, é questão de fazer acontecer. Obrigado, Daniel. Por fim, aí nessa rodada, queria que o Celso falasse um pouquinho. Será que a gente está priorizando, como o Daniel colocou, da maneira correta? Será que a gente está conseguindo acompanhar essa evolução ou essa revolução, digamos assim, desses sistemas e dessa necessidade cada vez maior do consumidor?
Vou responder primeiro a questão de capacitação, que eu acho que é super importante, tá? A cultura da empresa é de treinar e perpetuar, tá, os profissionais. Então, se no ano passado recebemos 2.000 currículos para estagiário, selecionamos 200, e normalmente a gente fica entre 80% e 90% dessa turma, ele é contratado pela empresa, faz parte da cultura da empresa. O presidente da Promon hoje, ele foi estagiário da empresa. Então, o Miller está aqui, foi diretor da companhia, também conhece a cultura da companhia, mas isso traz um desafio adicional a nós, gestores, é entender, de fato, qual vai ser a demanda por esses profissionais daqui a 2, 3, 4 anos. A tendência nossa é tentar resolver o problema do Brasil, né, com essa discussão, né? Quer dizer, é óbvio que a Petrobras, como maior agente nesse setor, ela fornece alguma indicação, olha, nós vamos produzir 4 milhões de barris, nós vamos ter aí 100 milhões de metros cúbicos de gás de produção, vamos ter não sei quantas plataformas. Isso é muito alvissareiro, mas a gente tem que olhar isso com um olho muito crítico, para saber, de fato, que competências e que disciplinas a gente precisa ter e formar para poder atender esse mercado. Porque senão a gente frustra aquele que a gente contratou e daqui a 1, 2 anos, olha, infelizmente, a indústria naval, infelizmente, a automação, quer dizer, a gente não pode se dar esse direito. Tá? Então, esse processo nosso de planejamento, ele é muito penoso, mas também tem muito sucesso, porque ele já vem funcionando há muito tempo. Quer dizer, essa mensagem é importante, a gente dá todo o valor, tá, àquele que a gente contrata na seleção e que depois um estagiário depois contrata como profissional. Tá? Obrigado, Celso. A gente está chegando ao final, vou passar uma última rodada, mas eu queria que o olhar agora fosse muito em função do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, né? Eu sei que vocês têm uma visão Brasil muito importante, a gente viu os números do Rio de Janeiro, são números realmente impressionantes, e esse movimento todo que tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado fazem de atrair novos investimentos é justamente para responder essas demandas, não só em qualidade, mas em quantidade, e a gente sabe que esse desafio é um desafio grande. É um desafio que requer inovação, melhor conceito da palavra, não só inovação tecnológica, mas a gente viu aqui que o Rio de Janeiro é um grande celeiro disso, né? Não só enquanto academia, quanto tecnologia, mas e, logicamente, de demanda. Queria que cada um faça um pouquinho nessa sua visão Rio de Janeiro, até para que a nossa plateia possa ver que o Rio de Janeiro é um grande local para que isso aconteça, né, todo esse movimento todo da cadeia de petróleo e gás e do seu desenvolvimento. Eu vou começar um pouquinho, começando aí com o Pablo falando sobre isso. Rio de Janeiro. Bom, então, o Rio em particular é um ponto de destaque no Brasil nesse sentido. O Rio, eu acho que é um dos estados que mais tem entendido a sua função no contexto. O Rio tem turismo aqui, bem forte, mas tem essa grande, digamos assim, a galinha de ovos, né, de ouro aqui do lado, que é a Petrobras, com todos as suas possibilidades. E no nosso caso, eu já comentei aquele tema do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Isso não é algo que as empresas normalmente, se vai fazer um investimento desse tipo, esperando um retorno, é muito óbvio, e foi decidido fazer aqui. No fundo, vontades de ter esse tipo de recursos existem em todos os estados. Com o que melhor deu certo hoje foi particularmente aqui no Rio. Eu diria que hoje, principalmente quando falamos de tecnologia mais de ponta, para indústrias de processos, obviamente no Brasil são duas grandes empresas, né? Braskem e Petrobras. Aqui, isso habilita aqui para o Rio para ter esse tipo de investimentos, assim, né? Para nós, veja, e agora não estou dando uma opinião somente Brasil. Eu também comentei, estou dando uma opinião um pouco mais até mundial, né? Esse centro de pesquisas aqui é um centro mundial de pesquisa e desenvolvimento para algumas tecnologias
Eu sou responsável por automação industrial, talvez não seja a melhor pessoa para responder aos planos aí de investimentos da Braskem no Rio de Janeiro, mas vou comentar alguma coisa. Hoje a Braskem tem aqui no Rio ativos em Duque de Caxias, um cracker a gás, uma planta de polietileno, uma planta de polipropileno. E o que nós estamos aí estudando no futuro é o investimento Compeg, o Compeg petroquímico, que ainda está numa fase de estudos, está numa etapa ainda de conceitual, mas, enfim, seria o grande investimento no Rio de Janeiro em termos da Braskem e, é claro, os sistemas de automação vão ser associados e vão estar presentes nesse investimento. Acho que a gente, olhando em termos de Brasil, né, o lugar que existe no Brasil para crescimento de petroquímica, principalmente, sobretudo, é no Rio de Janeiro, em função da matéria-prima e em função da oportunidade, as possibilidades que o pré-sal vai trazer. Então, hoje a gente enxerga, né, Estados Unidos extremamente competitivo na petroquímica em função do shale gas. Né? As nossas plantas no Brasil, elas são principalmente com matéria-prima líquida, com nafta. O cracker aqui do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, é gás e ele tem efetivamente uma competitividade maior. Então, olhando em termos de Brasil, de petroquímica, se enxerga que o Rio efetivamente vai ter muitas oportunidades de investimentos petroquímicos associados à pré-sal, à matéria-prima, ou seja, a indústria petroquímica ela se movimenta onde tem matéria-prima barata. Braskem está fazendo investimento no México, tem matéria-prima barata, estamos estudando os Estados Unidos e estamos aqui no Brasil com o foco no Rio de Janeiro, com essa perspectiva de matéria-prima para conseguir ter um crescimento e um investimento importante. Então, seria por aí. E, é claro, a automação industrial não é a automação que decide o investimento, nós somos carregados para o investimento em função de definições estratégicas. Obrigado, Paulo. Daniel. Bom, eu acho que uma boa forma de começar a responder a sua pergunta, né, é dizer que essa nova unidade de negócio da Embraer, que é a primeira diversificação da empresa para além da aviação e da defesa, está sediada aqui no Rio de Janeiro, né? E não é só porque eu sou ex-aluno orgulhoso aqui da Federal do Rio de Janeiro, nem porque o nosso presidente é carioca, torcedor do Botafogo. O pessoal brinca na Embraer que foi até critério de seleção eu ter entrado lá por causa disso. Talvez os dois únicos botafoguenses lá no meio de um mar de ex-alunos do ITA, né? Mas escolhemos o Rio de Janeiro e essa escolha tem tudo a ver com o que, né, foi bem estressado aqui hoje, o tamanho, né, do desafio, da oportunidade, né, que principalmente o óleo e gás coloca. Esse desafio, eu não tenho muita dúvida, e a visão da Embraer também, ele vai ter que ser vencido de alguma maneira aqui no Rio de Janeiro, né? É aqui que as coisas vão acontecer. A gente olha para um movimento como o próprio Parque Tecnológico aqui da UFRJ, e, de novo, não é só como ex-aluno, porque eu estou com o professor Maurício aqui na frente, mas eu acho que é um movimento bastante único, até se a gente olhar para o mundo todo, né? A gente ter a iniciativa de grandes empresas de tecnologia, de vir colocar centros mundiais de pesquisa e desenvolvimento colocados ali numa área em que um é vizinho do outro, né, e vizinho do centro de pesquisas da própria Petrobras. Isso representa uma semente, né, uma possibilidade que eu tenho certeza que vai se concretizar, de que essa proximidade, né, e esse intercâmbio de universidade, empresas, projetos em parceria, projeto em conjunto, vai efetivamente criar condições bastante únicas aqui no Rio de Janeiro de fazer frente a esses desafios, e a Embraer ela quer fazer parte, de alguma maneira, desse grande potencial de desenvolvimento, né, de inovação, de tecnologia que a gente está vendo. Para não ficar preso tanto só ao UFRJ, mas a gente também tem conversado muito, né, nesse nosso movimento aqui de estabelecer a nova área de negócios com outras universidades, com incubadoras de empresas. A gente esteve muito bem impressionado lá com a turma também da PUC, aqui do Rio de Janeiro, e a gente começa a perceber um ambiente de startups, de inovação, né, de busca de trazer nova tecnologia que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, simplesmente inexistia, né? E agora eu acho que juntando a demanda, juntando a competência, e eu acho que um esforço, né, de organização, que eu acho que todas as esferas de governo e também as empresas começaram talvez a agir de forma mais bem coordenada, né, nesse intervalo de tempo que eu mencionei, começa a mostrar alguns frutos. Há muito ainda para se fazer, mas eu acho que já dá para perceber várias pré-condições aqui no Rio de Janeiro para que se crie aqui
pelo menos um bom percentual das soluções que vão viabilizar essa produção toda aí que precisa ser alcançada no pré-sal nos próximos 20, 30 anos. Obrigado, Daniel. Celso, para a gente encerrar. Apesar da sede da Promon ser em São Paulo, a diretoria de óleo e gás fica aqui no Rio, tá? E, via de regra, a maioria dos profissionais são do Fundão, da PUC ou da Federal. E todos os projetos que a gente tem desenvolvido na área de óleo e gás estão sendo feitos no Rio agora. Seja ele o replicante, lá com o Estado do Brasfels, seja a unidade de destilação a vácuo lá do Comperge, a ampliação da planta de Cabiúnas, a parte de tubulação que a gente está ajudando o pessoal lá do Inhaúma, lá na P74. Quer dizer, quase tudo de óleo e gás é executado aqui no estado do Rio de Janeiro e quase que barrismo, né? Quer dizer, por engenheiros aqui formados aqui no Rio também. Existem alguns expatriados paulistas que, de vez em quando, mas isso faz parte, não tem nenhum problema com isso. Ok? Obrigado. A gente, com isso, encerra. Agradece a participação Celso, Pablo, Paulo, Daniel, em especial ao Jefferson, que organizou com o Marcelo. A gente consegue encerrar, por incrível que pareça, exatamente no tempo, sem prorrogação, sem tempo adicional, nem gol de ouro. Beleza, conforme combinado. Beleza. A gente não orquestrou nem pênalti. Beleza. Muito obrigado, gente. Ô Bruno, acima de tudo, eu acho que além da gente ter terminado na hora, a gente encontrou aqui, saiu desse painel, pelo menos eu tive essa impressão, com uma visão muito provocadora de que a gente precisa instrumentalizar no Brasil as iniciativas que vão garantir que nessa quarta revolução industrial que o Pablo mencionou, que é vista pela Siemens como um ativo muito mais de tecnologia do que industrial no sentido tradicional do CAPEX, que a gente consiga instrumentalizar aqui esse momento e comece essa onda em conjunto com países desenvolvidos. Essa é uma oportunidade que o ativo é gente, o ativo é a capacidade intelectual das pessoas. Então, eu acho que além do fato de a gente terminar na hora, essa provocação, para mim, é o grande pano de fundo que a gente tem nesses próximos anos.